Bom dia, criança linda do Senhor Jesus! Eu estou gravando esse vídeo aqui numa manhã e eu espero que você assista aí. Se você estiver me assistindo à tarde, boa tarde. Caso seja à noite, boa noite. Vamos continuar o nosso estudo, né? E antes disso, nós vamos fazer a nossa oração. Para isso, mãozinhas juntas, para nós orarmos ao nosso Deus, né? Qual vai ser o motivo da nossa oração de hoje? Hoje nós vamos pedir ao nosso Deus para continuar abençoando as nossas vidas. E primeiramente nós vamos agradecer a Ele por tudo, né? Então vamos lá? Papai do céu, nós te agradecemos porque o Senhor é muito, muito bom. Obrigada por ter cuidado de cada criança até aqui. Continue abençoando, Senhor, as famílias, o papai, a mamãe, os irmãozinhos, caso tenha, e abençoe os priminhos, os vizinhos, né? Que o Senhor possa abençoar todas as famílias. Em nome de Jesus. Amém, você orou. E agora nós vamos fazer a leitura do texto bíblico, que diz assim, ó: Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo. E está lá no livro de Atos, capítulo 18, versículo 9 e 10. E agora nós vamos fazer o estudo da nossa lição, não é? Nós estamos estudando a lição 3, que diz assim, ó, escolhidos para ir, e nós vamos dar continuidade na parte 2. Na aula passada, nós estudamos que Paulo, ele se converteu, né, a Jesus, e ele seguiu pregando o evangelho. Agora o evangelho que Jesus é o nosso Salvador. E aí, ele não pôde ficar na cidade, né? Ele precisou fugir para Damasco, né? Uma região, ele foi lá, ele precisou fugir de Damasco e foi para a região lá da Arábia. Só que aí, depois de muito tempo, ele voltou para Damasco, né? E continuou a pregar o evangelho. 3 anos depois, ele foi a Jerusalém. Só que os irmãos eles não acreditavam, somente Barnabé que acreditou no que ele disse, né? E aí, depois de muito tempo, né, Barnabé foi visitar. E quando Barnabé foi visitar Paulo, ele convidou Paulo para servir ao Senhor lá na igreja da Antioquia. Você se lembra? E é claro, Paulo ele concordou, pois ele estava pronto para servir a Deus, onde quer que fosse, né? Deus ele tinha muitos planos para Paulo e Barnabé. Vocês lembram quais são? Pois é, os planos eram evangelizar em cidades que ainda não conheciam a Jesus. E aí, dirigidos pelo Espírito Santo, eles chegaram até a ilha de Chipre. Eles foram até a ilha de Chipre, só que lá eles enfrentaram muitos desafios, né? João Marcos, ele era sobrinho de Barnabé e eles foram nessa viagem. Só que quando chegaram lá, eles foram evangelizar, né? E com certeza muitas pessoas ficaram impressionadas, né, ao ouvirem sobre Jesus. E até o governador da ilha, que era chamado de Sérgio Paulo, ele era chamado de Sérgio Paulo, ele mandou chamar Barnabé e Saulo para poder ouvir também falar sobre Jesus. Só que lá nessa ilha, eles enfrentaram também muitos desafios. Sabe por quê? Porque havia um problema. E o problema é que existia um homem chamado Elimas. E ele enganava o governador de Chipre com mágicas. E ele até tentou impedir a pregação de Paulo. Olha ele aí, ó. Esse aí era o tal do Elimas. E aí, Paulo, ele olhou firme e disse bem assim, ó, ele disse que ele iria pregar o evangelho, né? E o que mais? Ele disse também, peraí,
Eis que a mão do Senhor contra ti ficará cego, sem ver o sol por algum tempo. Neste momento, o homem que era um mágico, ele parou de enxergar. Vocês acreditam? Pois é, ele parou de enxergar. Por quê? Porque ele estava tentando enganar o governador e tentando impedir a pregação de Paulo. E aí, o governador, ele ficou impressionado com a cegueira desse homem. E assim, todos puderam ver o poder de Deus. O governador creu em Jesus e tornou-se um cristão. Olha que bênção! Mas Paulo e sua equipe, eles não tinham parada. Da ilha de Chipre, eles foram para Perge. João Marcos não foi com eles, né? Porque ele preferiu voltar para Jerusalém. Paulo e Barnabé, eles foram em outra cidade também, né? Que era chamada de Antioquia. Eu já falei para vocês sobre essa cidade, né? Chegando lá, eles fizeram o que era de costume. Qual era o costume deles quando chegavam em uma cidade? Primeiro, eles evangelizavam os judeus lá na sinagoga. Mesmo com toda a pregação, muitos judeus eles não aceitaram o plano de salvação, né? E aí eles discutiram com Paulo. E aí foi então que que ele disse, né, que a salvação ela também seria pregada aos não-judeus, né? O que trouxe muita alegria para para os que entregavam a vida a Jesus. Paulo e Barnabé, eles foram expulsos daquela cidade, mas não deixaram ali as pessoas sem evangelizar. Eles evangelizaram as pessoas, né? E muitas pessoas se converteram. Então, o que nós aprendemos? Que Paulo e Barnabé, eles seguiam pregando o evangelho de Jesus e eles não desanimavam, não. Eles pregavam, toda cidade que eles chegavam, eles encontravam dificuldade, porque muitas pessoas não acreditavam, mas eles seguiam firme com Jesus, crendo e pregando o evangelho. E muitas pessoas se converteram. E agora eu tenho um desafio para você. Agora você vai desenhar um mapa dos lugares que você costuma ir, você costuma frequentar. Quais são os lugares que você costuma frequentar? Eu fiz aqui o meu mapa. Eu coloquei os lugares que eu costumo frequentar. E esses lugares também são lugares que nós podemos evangelizar, falar do amor de Jesus. Você se lembra que Paulo ele viajava por vários lugares pregando o evangelho, várias cidades? Só que nós podemos pregar o evangelho por onde nós passamos. Por exemplo, olha, o lugar que eu mais frequento, eu saio da minha casa, eu vou à igreja, né? Agora, esses dias nós não estamos indo por conta da pandemia. Mas quando toda essa pandemia passar, nós vamos continuar indo à igreja. Pelo menos eu vou continuar, não é? E eu acredito que você também. Outro lugar que eu vou também é ao supermercado. Frequentemente eu vou ao supermercado e vou também à escola trabalhar. Então, olha só, essa aqui de rosinha ao lado sou eu. Tá um pouquinho sem cabelo, porque eu não consegui fazer um desenho melhor. E aí eu desenhei os lugares que eu costumo frequentar. Esse caminhozinho de vermelho aqui, ó, né? É o trajeto que eu costumo percorrer, né? Até chegar a estes lugares, tá bom? E agora vai ser a sua vez. Você vai desenhar um mapa dos lugares que você costuma frequentar. Pode ser a casa da sua avó, né? A casa de um amigo que você costuma ir, ou outros lugares que você tem o costume de ir frequentemente. Combinado? Então você vai fazer esse trajeto aí, vai desenhar do seu jeito, pode ser num papel de preferência, né? Que eu vou aguardar o seu desafio. Beijo grande e até a próxima!